Gostaria de convidar a todos. Nós vamos dar início aos trabalhos. Daniel Bialski, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, queria chamar as pessoas, os nossos convidados que vão compor a mesa. Ministro Joel Ilan Parsionik, por favor. Embaixador Kennedy da Nóbrega. Renato Feder. E o Fernando Lotenberg. Que nos acompanha de forma virtual. Tá. Antes de dar início aqui e passar a palavra ao nosso inspirador, lembrando que esse painel é sobre a legislação brasileira e internacional para endereçar a banalização do Holocausto. E o convidado especial que vai expor um pouco mais sobre o tema é o meu amigo, meu fraterno amigo, ministro Joel Parsionik, ministro do Superior Tribunal de Justiça, desde 2016, integrante da 3ª Seção e da 5ª Turma daquela corte, da qual é atualmente presidente, formado em Direito pela Faculdade de Curitiba, mestre pela Universidade do Rio Grande do Sul, foi advogado, foi juiz estadual e procurador do município de Curitiba. Depois ingressou na Magistratura Federal da 4ª Região em 1992 e, entre os diversos cargos, títulos, foi professor e é professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de Curitiba, professor de Organização Judiciário e de Direito Administrativo da Escola da Magistratura Federal do Paraná, fundador e diretor da Escola da Magistratura Federal do Paraná. Antes de ser ministro, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de 2006 a 2016, quando foi merecidamente escolhido para compor a Superior Corte de Justiça. Ministro, o senhor tem a palavra. Esse é um tema que muito aflige não só a comunidade judaica, mas a comunidade internacional. Esse é um tema que, infelizmente, todos os dias tem sido alvo, e eu falo de voz própria, tem sido alvo de reuniões na CONIB, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é muito extenso, mas todos os dias há uma manifestação racista, há uma manifestação antissemita, há algo feito contra as minorias, e isso não é só uma questão de educação, isso precisa ser apurado, isso precisa ser tratado como um crime, como de fato é. Então, eu lhe passo a palavra com todo o seu talento, não tenho dúvida que vai nos abrilhantar ainda mais nessa manhã. Muito bom dia a todos. Tá ligado? Muito bom dia. O som. Caríssimo doutor Daniel Bialski, meu querido amigo, vice-presidente da Confederação Israelita Brasileira, caro embaixador Kenneth da Nóbrega, que aqui compõe a mesa também, doutor Fernando Lotenberg, que está participando também por via remota, doutor Renato Feder, secretário de Educação do Paraná. Quero cumprimentar também todos os parlamentares, na pessoa do deputado Kim, que nos honra com a presença. Quero também me dirigir aos representantes da Embaixada de Israel, meu amigo Davi Atara, representante da OAB, doutor Alberto Toron,
Ari Fischer também, e eu quero agradecer, assim, de uma forma muito especial por essa honra de ser aqui chamado de inspirador. Rony Weishoff também, minha saudação. Inspirador em um tema que hoje toma a consciência mundial. Apenas para as pessoas terem uma ideia, ontem eu estava em um debate no CEUB, aqui, o Centro Universitário de Brasília, cujo tema era democracia, instituições democráticas, e parte dos palestrantes de ontem mencionou o trabalho de Hannah Arendt, mencionou justamente essas noções que são elementares de democracia, Estado de Direito, e os riscos que hoje o mundo corre de corrosão, de erosão, até foi a expressão usada pelo ministro Fachin ontem, erosão da democracia, porque, principalmente, dentro do conceito de democracia, vem como o princípio vetor, aquele maior de todos, ou seja, aquele do qual decorrem todos os princípios democráticos, que é a dignidade da pessoa humana. Nós temos que perceber a importância desse princípio, tanto que ele é colocado no preâmbulo da nossa Constituição. O artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil constitui-se num Estado democrático de direito e que tem como fundamento, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. A dignidade é, pelos autores, tida como irrenunciável, inalienável, impossível de ser limitada pelo legislador. Dignidade é inerente ao ser humano, é um pressuposto para exercício de sua cidadania, ou seja, a dignidade da pessoa humana é princípio colocado como que um super princípio. Dele decorrem todos os outros princípios interpretativos dos direitos humanos. Isso é muito claro na literatura constitucionalista. Mas não bastasse isso, também, na riqueza da Constituição brasileira, nós vamos encontrar entre os objetivos da República Federativa do Brasil, também, e esses no artigo 3º, a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, que nada mais é do que a tradução para o sistema judiciário brasileiro daquilo que aconteceu com o mundo a partir dos movimentos liberais que romperam com o absolutismo. Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. A Constituição brasileira fala em liberdade, justiça e solidariedade. Uma sociedade justa, livre e solidária. A solidariedade hoje é transformada, inclusive, ela é evoluída até como princípio constitucional da fraternidade. Há muitos trabalhos hoje versando sobre o princípio da fraternidade, mas nada mais é do que a dicção daquela solidariedade que era prevista nos movimentos liberais, que eu repito, Revolução Francesa, constitucionalismo inglês, aliás, movimentos a partir dos quais nasceu o que nós chamamos em direito de constitucionalismo. Ou seja, o Estado deixa de ser absolutista, passa a ser uma pessoa de direito sujeita a direitos e obrigações, e o homem, o cidadão, é considerado como pessoa também de direitos e merecendo um tratamento digno. Todas essas marcas históricas são importantes para nós conseguirmos perceber o porquê de hoje estarmos defendendo essas questões de constitucionalismo e democracia. Vejam bem, o princípio da não discriminação, ele também é especificado na Constituição, especialmente em 2 incisos do artigo 5º, que colocam expressamente no inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. E o inciso seguinte, 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E nós sabemos que a lei que veio regulamentar esse dispositivo constitucional é a lei número 7.716, que prevê condutas
que podem ser tidas como crimes de racismo nas diversas modalidades. Bem, também é de se lembrar aqui um outro momento histórico que trouxe mudanças fundamentais à estrutura do mundo. O mundo passou a compreender melhor em função da tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento histórico surgem novos movimentos liberais, a partir dos quais começam a se repensar nas barbaridades cometidas pelo regime nazista contra negros, contra judeus, como ciganos, contra pessoas portadoras de doenças, pessoas homossexuais, enfim, todo aquele modelo de que os que fossem diferentes não poderiam subsistir. Ou seja, tudo baseado naquela ideia de uma raça superior, e que é o fundamento todo desse conceito de racismo. Porque o racismo é uma forma de expressão que coloca uma determinada raça como superior e outras como inferiores. E daí, em função dessa inferioridade, supostamente apontada por esta raça superior, acaba suprimindo, restringindo o acesso a direitos e outras coisas. Como ontem foi dito também neste seminário do Centro Universitário, que houve épocas em que as mulheres não votavam, houve épocas a partir da qual, no Brasil, há 90 anos atrás, as mulheres começaram a votar, e houve épocas, por exemplo, contemporâneas ao período da Inquisição, que judeus não votavam em nenhuma situação. Todos sabem a história da Inquisição, e há realmente na história longa do povo judeu vários marcos que traduzem essas manifestações de ódio, esses discursos discriminatórios, essas tentativas de suprimir ou de exterminar até o povo judeu, como hoje nós vemos. Parece que a história é um pêndulo, né? Ela se repete. O recrudescimento desses movimentos hoje no mundo é impressionante. Nós vemos na Europa o que está acontecendo com alguns países, vemos na América Latina, e pasmem os senhores, ontem um dado trazido pelo ex-procurador-geral da República nesse debate, Dr. Rodrigo Janot, hoje só 30% dos países do mundo são democracias constitucionais. O dado é assustador. Realmente é algo que nos faz pensar como cidadãos e também como aplicadores do direito. Também, como falou o nosso presidente Cláudio Lottenberg, a arena de debate desses temas é aqui. Nós estamos aqui no parlamento, na sede do Poder Legislativo, onde esse debate deve ser travado, com toda a legitimidade que o Congresso tem. Essa questão tem que ser vista, e temos que relembrar essa noção até do conceito de Hannah Arendt, como essa capacidade de discernir, com essa capacidade coletiva de julgar. Ontem o ministro Fachin chamou isso de capacidade de julgar. Quer dizer, se uma, duas ou 100 pessoas não têm essa capacidade, acabam sendo envolvidas por ideias que visam a contaminar e visam a violar todas essas questões atinentes a liberdades constitucionais, dignidade da pessoa humana. O resto da sociedade tem essa obrigação. E daí a importância desse discurso, desse diálogo aqui que nós estamos travando. O ministro Alexandre de Moraes, que é um constitucionalista de primeira linha, tem um conceito sobre, tem uma explicação que ele dá sobre o princípio da não discriminação, em uma das suas obras de constitucional. Princípio da não discriminação, que está inserido obrigatoriamente na Constituição, através desses todos princípios que eu mencionei antes, e inclusive baseado historicamente em tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu. Tratado contra a discriminação de mulheres, da ONU, tratado contra a discriminação de pessoas portadoras de deficiência, enfim, há um histórico sobre a adesão do Brasil, por ato do Legislativo, claro, a essas tentativas mundiais que surgem justamente a partir do término da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, como eu falei, é que o mundo começa a tomar essa consciência da necessidade de nós repensarmos essa questão. Então, para o ministro Alexandre de Moraes,
O princípio da não discriminação consagra o exercício pleno de todos os direitos e garantias fundamentais pertencentes a todas as pessoas, independentemente de sua raça, condição social, genealogia, sexo, credo, convicção política, filosófica ou qualquer outro elemento arbitrariamente diferenciador. As legislações constitucionais modernas pretendem, basicamente, defender as minorias étnicas, incluindo indígenas, estrangeiros, minorias religiosas, linguísticas, políticas, de quaisquer discriminações. Um outro momento histórico aqui, também que acho interessante nós trazermos à consideração, é um movimento surgido nos Estados Unidos sobre as liberdades civis, coincidentemente também após o término da Segunda Guerra Mundial. Há estudos por parte de uma professora, Sandra Friedman, na sua obra Discrimination Law, pela Universidade de Nova York, que ela coloca como o movimento estadunidense pelos direitos civis, mas começa com o problema das mulheres. A primeira classe de minorias que começa a ser defendida e com relação à qual começam a aparecer pronunciamentos judiciais é com relação às mulheres. Há um caso famoso de uma mulher negra que era empregada da General Motors e que ela teria sido demitida. E até alguns anos antes disso, a General Motors não contratava mulheres. 5 anos mais tarde, essa senhora de cor negra foi contratada pela General Motors e depois foi demitida. E ela foi questionar em um tribunal federal americano, e daí surge nisso um outro conceito, que é o da discriminação interseccional, que é muito interessante. Isso merece um outro debate pela importância desse tema. Fala-se em discriminação interseccional quando se interseccionam 2 critérios proibitivos de discriminação, e nós não conseguimos diferenciá-los, de modo que, bom, ela foi demitida por ser negra, ou por ser mulher mulher negra. Então, essa questão da discriminação interseccional, ela nasceu nos Estados Unidos, foi muito trabalhada, e aqui no Brasil tem também algumas condenações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, um caso do Rio de Janeiro, do assassinato de uma moça que era mulher e era negra, e o Brasil acabou sendo apontado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como responsável por não prover o atendimento que essa moça teria direito. Então, o tema é muito rico, muito amplo, e eu queria passar rapidamente aqui por algumas manifestações aqui jurisprudenciais das nossas cortes superiores, principalmente, para depois ainda falar 2 minutos sobre o projeto de lei de iniciativa da CONIB, né? Nós temos aqui algumas manifestações, umas que não dizem sobre o mérito, propriamente dito, do crime de racismo, mas sim uma discussão sobre o foro competente, se a prática do racismo tem que ser julgado pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual. Isso tem aparecido no Superior Tribunal de Justiça, e a conclusão tem sido, em respeito a uma norma constitucional, inciso 5º do artigo 109, de que os crimes de racismo só serão da competência federal, né? Primeiro, porque há tratado da União com outros países se obrigando ao combate a esse crime, e também quando o resultado se iniciar ou se der fora do país, ou seja, quando houver um caráter de internacionalidade. O que eu digo, o crime de racismo, se praticado, ainda que com base em tratado internacional, se ele não tem esse caráter de internacionalidade, será de competência da Justiça Estadual. É um detalhe técnico que os bacharéis em direito e os parlamentares certamente compreenderão com mais facilidade do que as pessoas não muito afeitas à área jurídica. Esse critério da internacionalidade da ação foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão aqui que merece destaque
é um julgado que o Supremo Tribunal Federal incluiu na interpretação de racismo o preconceito sobre a identidade de gênero. Vejam, na ausência de uma tipificação legal do racismo contra a pessoa por conta do gênero, o Supremo construiu uma interpretação dizendo que é atentatória ao Estado democrático de direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual ou sua identidade de gênero. Portanto, se reconheceu que tal comportamento é crime, apesar de não estar previsto especificamente. Esse processo foi relatado pelo ministro Fachin e determinou ao Congresso Nacional que, até que se defina esse crime, tipicamente na lei de racismo, que é a 7.716, seja aplicado a essa conduta as mesmas penalidades da lei do racismo. Tá? O mesmo fato aconteceu também em matéria de condutas homofóbicas. Essa foi mais recente. Mesmo os mais jovens aqui devem se recordar, porque isso foi há pouco tempo, tanto que a decisão foi publicada em 2020, e o relator foi o ministro Celso de Mello, que foi um grande constitucionalista que ficou no Supremo por muitos anos. Ele disse assim, a mesma coisa: até que sobrevenha a lei emanada do Congresso destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º, que são aqueles que eu li antes, as condutas homofóbicas e transfóbicas que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou a identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo compreendido em sua dimensão social, ajustam-se por identidade e razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação da Lei 7.716. É claro que, contrário a isso, poderia se suscitar o princípio da tipicidade penal estrita, não é, professor Daniel? Somente a lei pode criar um tipo penal, isso está na Constituição, está no artigo 1º do Código Penal. Quer dizer, como que uma decisão judicial criou um novo tipo penal? É uma tese também. Mas o que acabou prevalecendo no Supremo é que não é uma criação de um tipo penal, não é, doutor Toron? Né? Criar-se tipo penal por construção. Pois é. Mas o Supremo fez isso já, pelo menos por 2 vezes, né? E eu trago esses aqui quanto à lei de racismo, talvez até como uma mensagem ao Congresso Nacional, né? Porque isso se deu em um mandado de injunção, né? E há uma mensagem para o legislador de que ele poderia criar, ou deveria até criar um tipo penal com essas condutas. E há também o famoso caso Elvanger, que é multicitado. Esse caso não foi verdadeiramente uma criação jurisprudencial, mas sim foi uma interpretação de algo muito interessante no direito constitucional mundial, que é o conflito, ou a colisão entre princípios e direitos constitucionais. Os portugueses são muito bons nisso, Canutilho, Vital Moreira, eles constroem uma doutrina muito rica quando se trata de 2 princípios constitucionais que estão aparentemente em choque. E o caso Elvanger era um caso onde havia um choque entre a suposta liberdade de imprensa do autor e o direito à liberdade de crença, de religião, daquelas pessoas que estavam sendo atingidas com uma publicação literária que negava a ocorrência de crimes contra a humanidade. Em especial, a obra dele era uma obra que negava o Holocausto. Então, foi um alicerce muito importante, um julgamento extremamente rico, com vários votos até muito bons. Acabou sendo relator o ministro Maurício Correia, voto vencedor, voto da ministra Ellen Grace também, um voto brilhante. Então, há aí um grande marco histórico no tema da construção de tipo criminal, apesar de que o objetivo não era esse, era um habeas corpus, para ele não responder à ação penal, mas o Supremo acabou entendendo que, nesse conflito entre direitos
a liberdade de expressão e a liberdade de crença e de negar um fato público, notório, histórico tão relevante à história mundial, deveria prevalecer esse direito das comunidades, em especial, nesse caso, a comunidade judaica, né? Bom, por que já me encaminhando até para o fim, eu tinha 20 minutos, né? Eu já usei, tenho 3 minutos para concluir. Eu quero parabenizar a CONIB, e aqui eu faço nas pessoas do Dr. Daniel e do Dr. Rony, que eu sei que estão à frente dessa proposta legislativa que foi enviada ao Congresso Nacional recentemente e que busca justamente criar esses mecanismos faltantes, omissos na lei hoje, de tipos penais específicos. E para que não se tenha que esperar que o Supremo construa novamente isso, é muito mais interessante para a sociedade democrática que o parlamento faça isso. Porque o crescimento do ódio e da intolerância hoje a nível mundial, e eu repito, vejam a Europa, vejam a América Latina, vejam os Estados Unidos de Trump, vejam outros países, até às vezes certas manifestações, certas condutas, países próximos ao nosso, onde esse risco de erosão da democracia, emprestando novamente as palavras do ministro Fachin, é um risco muito, muito grande. Esse projeto traz algumas, por exemplo, a interessante sugestão de se criar um tipo penal que seria o artigo 21 da lei: produzir, utilizar, comercializar, distribuir, difundir, fomentar, oferecer, promover, entusiasmar, etc., etc., qualquer fato ou apologia a símbolos, emblemas, ornamentos distintivos, propaganda e publicações associadas ao nazismo, não se limitando à cruz suástica ou à cruz gamada. Esse é um tipo interessante, prevê uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, que é uma pena, creio que, proporcional. A inclusão da modalidade culposa também parece interessante. Deve haver isso na discussão. Claro que isso é competência do parlamento, ele que vai discutir, mas a mim, olhando sob o ponto de vista jurídico, aqui, e sem emitir qualquer opinião antecipada, porque posso ter que vir a julgar isso um dia, mas, sob o ponto científico do direito, me parece interessante até que se pode colocar uma conduta culposa por negligência, omissão ou imprudência, que pessoas que acabem fazendo essas práticas, não com o dolo, nem com o dolo específico, mas com uma culpa que deriva da imprudência, da imperícia, da negligência. Pode ser, entendo que há um parágrafo interessante que coloca uma excludente de tipicidade, e que é aquela de não caracterizar conduta punível quem pratica os atos para fins de pesquisa, conhecimento ou expressão de atividade científica ou artística até. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa pode ser acusada de um crime desse e consegue provar que a conduta dele não é uma conduta com aquele dolo de enfatizar o nazismo, com aquele dolo de minimizar, de banalizar o Holocausto, ou mesmo qualquer tragédia, qualquer crime contra a humanidade. Aliás, aqui muito interessante também a sugestão de incluir o artigo 23, minimizar, menosprezar ou banalizar a ocorrência do Holocausto ou outros crimes contra a humanidade. Esse é um tipo penal muito interessante, porque a se caracterizar qualquer crime contra a humanidade nos termos das legislações de direito internacional público, pode ser muito interessante. É um tipo que acho que carece, hoje nós não temos na lei penal esse tipo. Tá? O artigo 24 cria um tipo ainda mais específico ao equiparar a pena a essa conduta de alguém que qualquer meio, modo e forma divulga, incita, fomenta, incentiva citações, repercute, repassa, propaga alusões desumanizadoras ou demonizadoras, referentes a qualquer raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A mesma pena de 2 a 5 anos que é prevista para o artigo 21. Sugestão boa.
Uma causa especial de aumento, colocada aqui no parágrafo 1º também, desse artigo 24 a ser criado, se qualquer desses crimes for cometido por meios de comunicação ou principalmente hoje por difusão em redes de internet, que hoje são o principal veículo pelo qual se divulgam fake news, discursos de ódio. Realmente, a internet hoje virou um palco para esse tipo de comportamentos. Então, uma causa específica que pode aumentar a pena em até 1/3. Outra sugestão muito interessante que coloca um tipo específico de poder cautelar sobre o juiz, que é de busca e apreensão dos exemplares do material específico. Hoje não existe especificamente na lei, claro, tem sido feito com base no poder geral de cautela do juiz. Mas eu acho que se estiver escrito na lei que o juiz poderá, exatamente, ou a própria polícia, no curso do inquérito policial, já faria um pedido para que o juiz criminal decrete a busca e apreensão dos materiais. Pode também esse juiz cessar as transmissões radiofônicas, publicação por qualquer meio, e pode, inclusive, interditar das respectivas mensagens, páginas de informação na rede mundial de computadores. Isso também seria um remédio que teria um efeito imediato e, a meu ver, possível com base no poder geral de cautela do juiz. Bem, acho que dentro do tempo, agradeço mais uma vez por esse honroso convite e agradeço não sem antes saudar o professor Carlos Reis, também nosso amigo de Curitiba, um historiador e que é responsável pelo Museu do Holocausto de Curitiba. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Alô? Pronto, voltou. Obrigado, ministro. De fato, o senhor não só inspira, mas também ilumina ainda mais esse debate de ideias aqui, porque essas iniciativas da CONIB são justamente para tentar conscientizar os operadores do direito, conscientizar a população em geral, conscientizar as crianças, Renato, você vai ser o próximo a falar, que o Holocausto foi algo classificado como a maior tragédia da humanidade, da história humana. E aqui eu até cumprimento o deputado Kim Kataguiri, que entrou com um projeto de lei justamente para instituir no Brasil o Dia de Recordação de Memória do Holocausto. E a CONIB e as federações sempre gostam de dizer, recordar para que nunca mais isso volte a acontecer. O mundo está assustado com o que tem acontecido lá na guerra, Rússia, Ucrânia, e tem que ficar atento, como eu disse, diariamente, para que esse ódio, para que esse fomento ao racismo, ele não cresça. E já passando a palavra para o Renato Feder, sobre isso, Renato, que é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é secretário de Educação no Paraná, à frente da Rede Estadual do Paraná, comanda a educação de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens, além de mais de 100 mil servidores. E em 2020, sob a sua gestão, o Paraná alcançou o 3º melhor desempenho do Brasil no IDEP para o ensino médio e a 4ª avaliação para o ensino fundamental. Foi o maior crescimento em todo o país e a maior alta desde 2005 no Paraná. E, além disso, sei, porque sou testemunha, o Renato esteve à frente de uma reformulação feita em São Paulo, numa das maiores escolas judaicas da nossa cidade, que meus filhos ali estudaram, e desde logo agradeço esse teu desempenho, essa tua dedicação. E falando um pouco do teu tema ligado à educação, a CONIB, há alguns anos, conseguiu que o ensino do Holocausto, ministro, embaixador, fosse obrigatório nas escolas, porque a educação talvez seja a melhor forma de você combater
esta intolerância, se combater essa desigualdade. Então, Renato, a palavra agora está com você para expor o tema. Obrigado, Daniel. Muito bom dia a todos, né? Cumprimento o ministro Joel, um prazer, uma honra. Obrigado pelas palavras. Muito gostoso de escutar como se fosse uma aula, né? Muito bacana, muito obrigado. Queria agradecer também ao Kenneth, nosso diplomata aqui presente. Obrigado pela presença. O Daniel, um parceiro, um amigo da comunidade judaica. O Kim, estava lembrando, Kim, quando você era mais jovem, aquela cabelão, né? E agora aqui mais certinho representando os deputados. É um prazer ter você, um deputado que é um exemplo, né? Eu acho que você representa o que há de bom na política, tentando lutar pelo cidadão, né? O tempo todo. Então, eu te admiro muito. E aqui ao advogado Toron, que falou há pouco, né? O Carlos, né, do museu, que a gente já conversou bastante também, a toda a comunidade judaica que está aqui, Embaixada de Israel. Bom, o meu assunto eu adoro, que é a educação, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar do Holocausto, tem vários jeitos da gente endereçar o problema. Uma lei melhor, uma punição melhor, né? A jurisprudência. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A prevenção do problema. Se você tem uma população bem educada, aberta, a chance de ter um problema é muito menor, né? Então aqui as falas estão muito, principalmente as falas anteriores, né? Estão muito corretas, né? Profundas, só que a gente está dentro do Congresso Nacional com a nata da sociedade brasileira, cercado de pessoas esclarecidas. A questão é como que a gente combina com os outros 199 milhões de brasileiros. Como que a gente combina isso com eles, né? A questão do ódio, a questão da banalização da violência. Então, é com educação. Então, o meu trabalho do dia a dia, qual é? Ser efetivo nesse jogo. Então, como fazer conceitos importantes, mas abstratos, chegarem... eu cuido de 1 milhão de jovens, é um número muito relevante, né? Então, como chegar lá? Então, então, é isso que eu vou falar, né? Caramba, tantas palavras bonitas, tantas ideias importantes. Como que isso chega lá em Luanda, no final do Paraná, para aquele jovem filho de um pai que está desempregado ou ganha um salário mínimo, que teve pouquíssima educação? Como que chega lá? Então, é sobre isso que a gente tem que... É isso que eu vou abordar. Então, a gente transformou a Secretaria de Educação do Paraná realmente numa máquina de conhecimento. E é extremamente eficaz. Você fala, Renato, como assim? Educação pública? Aquela bagunça que a gente conhece, no Paraná não é mais assim, né? Eu vou repetir, é uma máquina de conhecimento extremamente eficaz, tá? E aí a gente entra no combate ao Holocausto. Então, eu vou falar um pouquinho da máquina e depois do combate. Como assim? Por exemplo, hoje as aulas, né? O professor tem liberdade? Tem. Mas a gente apoia o professor de uma maneira tão eficaz que o Paraná é extremamente organizado. A grade horária é unificada, o livro é unificado e, o mais importante, aula a aula, o material didático é unificado. Tá? Então, Renato, explica melhor, como assim unificado? Significa o seguinte, a aula que está acontecendo nesse momento, no 8º ano de matemática, em Curitiba, é a mesma aula do 8º ano em Foz, em Maringá, em Londrina, na mesma semana, no mesmo, praticamente no mesmo dia, não obrigatoriamente no mesmo, mas é a mesma aula. Tá? Renato, como que isso é feito? A gente colocou no Paraná todas as salas de aula, todas, tem... não é tão grande quanto esse painel que vocês estão olhando aqui atrás, mas é uma TV grande de 43 polegadas. E nessa TV vai um PowerPoint, um slide com a matéria. E é uma matéria sem ideologia, seguindo a BNCC. Em matemática, que vai ter lá equações, gráficos, funções. Em química, equações químicas, reações, moléculas. Em física,
as leis de Newton, em história como a gente aprendeu, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os fatos históricos. E lá vai o conteúdo. Todo o conteúdo editado pelos melhores professores do Paraná. E o resto, quantos professores tem no Paraná? Somos 60 mil professores. Mas, Renato, eles gostam de seguir o PowerPoint da secretaria? Amam. Amam porque é editável, eles podem mudar os slides, acrescentar os slides, e está fácil, a aula lá está pronta para eles. Então, a gente segue os slides. Então, uma aula hoje no Paraná, isso a gente faz pesquisa com os alunos, como melhorou, porque os alunos sentam como vocês aqui, o professor tem vários níveis lá, professores extremamente competentes, de conteúdo altíssimo, e professores... Como vocês imaginam um professor, às vezes, no início de carreira, ou um professor temporário, saído de uma universidade extremamente teórica? Talvez ele não esteja tão bem preparado assim. Né? Então, esse professor, o que ele faz? Ele se agarra nos slides. E ele passa os slides nas aulas. E a gente, no Paraná, Toron, é tão obcecado por execução, que a gente mede, inclusive, se a TV está sendo usada todo dia. São 22 mil salas de aula, 22 mil TVs de 43 polegadas, por trás da TV vai toda uma tecnologia embarcada, e eu sei se o professor está usando ou não nos slides. Aí, se não está usando, eu pergunto, diretor, não está sendo usado lá na tua escola? Por quê? O diretor já fica todo espivetado, né? Que o secretário está cobrando ele. Mas eu cobro. Tá? Então, a gente tem uma execução muito boa. E eu tenho vários exemplos. Por exemplo, aula de programação de computador. A gente colocou aula de programação de computador nas escolas. Todos os alunos do ensino médio no Paraná estão aprendendo agora, nesse exato momento, Java, HTML, C#, a programar, a fazer site. Todos do ensino médio. E eu vejo, um a um, se o aluno programou ou não programou no laboratório. Sem perguntar, se alguém falar aqui agora, Renato, eu tenho algum parente no Paraná, em aproximadamente 1 minuto, eu acesso aqui, vejo o nome dele e vejo se ele programou ou não. É uma máquina de execução que a gente está fazendo lá. Né? Tem redação com inteligência artificial, tem inglês por aplicativo, são vários. Né? Então, a gente está muito, muito eficiente. E o nosso indicador, só para concluir, principal é a frequência escolar. Esse indicador é o indicador mais esquecido em educação, mas todo mundo fala IDEB, PISA, né? O PISA é o indicador mundial de educação, é importante? Com certeza. Só que é a cada 3 anos que a gente mede. 3 anos. Demora 3 anos para a gente ver. E é só o aluno de 15 anos que faz a prova. Então, quanto tempo eu vou demorar para aquele aluno de 10 anos da escola pública saber se ele aprendeu ou não aprendeu? Se ele tiver no ano certo, 15 anos, né, mais 1 ano para ser divulgado o resultado. Então, eu vou demorar muito. E a frequência? Se o aluno vai todo dia para a escola, eu sei todo dia, e com certeza ele está aprendendo. Se você pega os melhores países do mundo, Finlândia, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Hong Kong, Macau, Estônia, que subiu muito, foi o país que mais subiu no PISA nos últimos anos, né, a joia da Europa, né, todos eles altíssima frequência escolar. Todos os países que a educação é ruim, fraca, o aluno não aprende, baixa frequência. Então, a frequência escolar é muito simples. Todo dia o aluno está lá e está aprendendo, ele gosta de ir para a escola. Ele evita faltar. Né? Nossos filhos, se a escola é boa, ele aprende, ele não gosta de faltar na escola. Né? Então, a frequência escolar, eu aperto toda a rede lá, todo mundo maçaricando todos os diretores, todos os profissionais, os gestores do Paraná. Então, a gente lá tem um ritmo muito forte. Aí eu concluo a primeira parte da fala. Bom, e como que a gente, então, traz essa questão tão importante que, por ser judeu, me é tão cara como o Holocausto? Tratando o Holocausto com muita seriedade, dentro do nosso currículo, dentro do nosso livro e dentro dos nossos slides, PowerPoints e atividades. A gente tem até dividir com todo o time da Conib, com o Cláudio, né, com o Fernando, acho que vai falar daqui a pouquinho, né?
é um material extenso em vários anos, profundamente tratando o Holocausto, os dilemas, falando inclusive da Hannah Arendt, que foi citada aqui, né? Vários outros autores, vários outros dilemas. O Museu do Holocausto é citado no nosso material. Então, é um convite aos outros parlamentares, ou a quem está vendo aqui, a que o material tratado, né, o material tratado nessas discussões tem que ser um material forte, profundo, mostrando os dilemas, né, essas perguntas tão marcantes. Como que o povo alemão deixou? Né? O que aconteceu com os nazistas? Como era o processo? O absurdo que foi? Quantas pessoas morreram? Quais as leis que permitiram essas atrocidades? Qual o processo? Como começou o ódio? Tudo isso é tratado com muita profundidade lá no Paraná. Do aluno de Curitiba, do Colégio Estadual do Paraná, que é o nosso colégio, a nossa joia da coroa, o colégio, vamos dizer assim, o medalhão, até aquele colégio rural, aquele colégio indígena, lá os alunos também estão tendo com profundidade o Holocausto. Na sua TV, nas suas atividades, nos seus debates, a gente convida os alunos a debater, a aprofundar a questão do Holocausto, a questão do ódio, não só na disciplina de História, mas em outras disciplinas também. É um tema vivo dentro do nosso currículo, que é como deveria ser, porque a gente quer um jovem que saia da escola pública sabendo o que fazer para não repetir, né, uma atrocidade dessas, entre outras que a gente teve. Daniel, muito obrigado pela fala, um ótimo dia a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Além de bons profissionais, na verdade, estão se formando bons cidadãos. O princípio de civilidade é algo que é muito importante para vocês. Parabéns por todo o trabalho que você tem feito lá e que tem feito em prol da educação do Brasil, né? Eu vou passar a palavra agora para o embaixador Kennedy Félix Razinski da Nóbrega, nascido em 1961, no Rio de Janeiro. O embaixador graduou-se em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1984. Entre 1987 e 1990, foi aluno do curso de graduação em Música na Academia Chopin de Varsóvia, Escola Superior de Música. Em 1993, concluiu o curso de preparação à carreira de diplomata no Instituto Rio Branco, quando foi nomeado terceiro secretário. Ao longo de sua carreira diplomática, ocupou diversos cargos no Itamaraty, como de diretor de mecanismos interregionais, de 2016 e 2018. E no exterior, servindo como ministro conselheiro na Embaixada de Washington, de 2015 e 2016, e chefe do setor econômico da Embaixada em Berlim, de 2006 a 2008. Embaixador, aproveitando esse tema do Holocausto, há algo muito recorrente, infelizmente, no mundo, que é as pessoas, esses racistas passivos, vamos dizer assim, ou escondidos, eles usam muito, e aí eu vou dar um exemplo de Israel, eles usam muito o anti-sionismo, que é um combate a Israel, para praticar o que a gente chama de antissemitismo. Então, eu queria, dando essa fala para o senhor, que o senhor explicasse isso, se isso acontece também no mundo, por sua experiência internacional, de que forma o Brasil pode tentar regulamentar, controlar isso, para que a gente possa continuar a viver de forma harmônica com outras religiões e com outras pessoas. Eu dou exemplo, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, pouca gente sabe, mas tem uma ONG que chama Sou da Paz. Eu sou o vice-presidente, o presidente é o ex-presidente do Clube Sírio-Libanês, Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, árabes e judeus juntos pregando a paz. Então, dentro disso, o senhor está com a palavra. Obrigado pela presença. Bom dia. Estão me ouvindo? Tem que puxar mais perto. Mais perto. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo
o Congresso Nacional, na pessoa do seu presidente, Rodrigo Pacheco, pelo convite, honroso convite dirigido ao Itamaraty, também a CONIB, na pessoa do senhor Cláudio Ottenberg, que eu entendo que organiza esse evento. E, claro, cumprimento os membros da mesa, começando aqui próximo o senhor ministro Joel Ilan Paciornik, o senhor secretário de Cultura do Estado do Paraná. Eu também gostaria de Educação do Estado do Paraná. Também queria registrar a presença do senhor Dr. Carlos Arraes, que integra, né, notadamente a delegação brasileira, a IRA, né, é um dos temas que eu vou abordar aqui nessa intervenção, que eu vou abordar aqui nessa intervenção, que é a participação do Brasil como membro em acessão da Aliança Internacional de Lembrança do Holocausto. Certamente a provocação que o senhor me lançou vai estar incluída aqui na minha intervenção. Queria também cumprimentar o corpo diplomático, vendo aqui a presença do conselheiro da Embaixada de Israel, o nosso bom amigo Davi. Mas antes, apenas até como um registro de como essa questão do antissemitismo e da negação do Holocausto graça infelizmente, na nossa atualidade, né? Eu quero registrar que o Brasil condenou e vai publicar uma nota de imprensa a esse respeito, veementemente, um atentado contra civis israelenses que foi perpetrado ontem, 22 de março, né, na cidade de Beersheba, né? Aqui nós, além de condenarmos o evento em si, nós, claro, vamos registrar um repúdio a atos de terrorismo e o nosso compromisso com o combate ao antissemitismo. Isso foi, enfim, é um evento trágico ocorrido ontem, mas eu acho que retrata, infelizmente, fenômenos muito preocupantes da atualidade, né, sobre essa questão da negação do Holocausto. Um ponto a minha intervenção vai se centrar, como não podia deixar de ser, como alguém que tem um ponto de observação internacional, acompanha discussões internacionais e com base nesse ponto de observação, realmente atesta, infelizmente, que a tentativa de relativização do Holocausto constitui uma das facetas mais alarmantes da questão do antissemitismo hoje no mundo, né? E são tentativas que são frontais e tentativas insidiosas, né? Às vezes as insidiosas, quando nós falamos de discussões internacionais, sobretudo em foros internacionais, podem ser até as mais perigosas, são insidiosas, são aquelas que são lançadas como uma provocação intelectual, usando aquela expressão, aspas, comendo pelas bordas, né? Essa que deixa a diplomacia do Brasil bastante atenta, sobretudo atenta nos dias de hoje, né? E aqui eu exemplifico, entre entregar em matéria, já que comecei a exemplificar, é a Conferência de Durban, né? Que é uma conferência das Nações Unidas, um locus das Nações Unidas dedicado ao combate ao racismo, né? Que é um foro tradicionalmente caro ao Brasil, o Brasil como um país que tem a segunda maior população africana do mundo, o afrodescendente do mundo. E como esse foro, ano após ano, sofreu ataques, digamos, de certos países, certas entidades, tentando, aspas, sequestrar o foro para transformá-lo num foro de antissemitismo no coração das Nações Unidas, né? Porque isso é um exemplo que eu classificaria justamente de insidioso, né? Da busca da negação insidiosa do problema, que talvez seja mais complicado às vezes de combater do que a negação frontal, porque ela é facilmente identificável, né? O que nós temos visto indo das tentativas frontais de negação, distorção ou banalização de fatos históricos, né, que já trazem consigo a ideia absurda que foi inventado ou exagerado, né, pela comunidade judia, e aí sim, indo ao encontro do que o senhor mencionou, com uma espécie de trama para promover os interesses
que o Holocausto seria utilizado para promover os interesses do Estado de Israel. Isso nós ouvimos, eu acho que a exemplificação da Conferência de Durban vem bem a propósito, né, disso, né? O Brasil nas suas intervenções, ele coloca a questão do antissemitismo, da negação do Holocausto no presente, mas coloca muita ênfase na questão de que não se pode descuidar de que as gerações futuras precisam manter a lembrança do trauma do nazismo, o trauma do antissemitismo. Então, nosso discurso ele tem uma dimensão voltada para o presente, buscando justamente repudiar essas tentativas que eu chamo de insidiosas, frontais e insidiosas de negação do Holocausto, vinculados com o antissemitismo como uma manifestação de antissemitismo e antisionismo, portanto, anti-Estado de Israel, mas também com foco na questão da educação. E sobre isso eu vou depois falar um pouquinho mais adiante na minha intervenção, né? Eu parto aqui, então, falando um pouco sobre a nossa política externa, uma breve perspectiva histórica no que se refere ao Holocausto. Eu começo a mencionar que desde 2019, o Holocausto, a preservação da memória do Holocausto se tornou uma das diretrizes de política externa brasileira. Eu não diria que isso é uma diretriz nova, é uma diretriz que reforça uma vertente histórica, né? Porque o Brasil, a atividade histórica diplomática do Brasil é uma atividade, tem no combate a todas as formas de xenofobia, intolerância, discriminação, é um eixo da sua atuação externa. A questão da preservação da memória do Holocausto vem reforçar uma vertente histórica da nossa diplomacia, mas ela veio reforçar porque houve com base num diagnóstico de um recrudescimento justamente do antissemitismo e da negação do Holocausto. Então, isso foi, digamos, um reforço de uma diretriz histórica. E quando eu falo de diretriz histórica, né, embora eu acho que isso é conhecido de todos, aqui temos um público interessado e que certamente conhece a história, mas eu não posso nunca deixar de mencionar que nós temos na diplomacia o orgulho de, na década de 30 e 40, termos como agentes do Serviço Exterior Brasileiro o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas e a Aracide Carvalho, que são exemplos de uma chamada conscientização relativamente precoce para o tamanho da catástrofe que se desenrolava quando eles trabalhavam no Serviço Exterior Brasileiro, né? E eu acho que isso é conhecido de todas as atividades, tanto do embaixador Souza Dantas e da Araci, no sentido de emissão de passaporte, de vistos para cidadãos judeus de vários países da Europa, contrariando instruções, né, instruções que vinham do então Estado Novo brasileiro, né? E depois também, claro, mencionando algo muito conhecido dos senhores, mas como diplomata eu não posso deixar de mencionar, até porque nós nos orgulhamos muito disso, a atuação, eu diria, efetiva do Oswaldo Aranha nas Nações Unidas, né? Aqui, claramente, ele conhecedor de regras de procedimentos e como funcionava a então iniciante máquina das Nações Unidas, ele conseguiu manobrar para que o tema constasse como da criação do Estado de Israel como um tema principal ou único da agenda naquele momento, e também o timing da votação, né? Quem trabalha em foro multilateral sabe que o timing às vezes é essencial para que as resoluções sejam aprovadas, e nesse caso, né, a criação do Estado de Israel. E agora, voltando o meu olhar para as bases da nossa política externa, que eu já mencionei, que são históricas, de repúdio à xenofobia, ao racismo, e mais recentemente uma ênfase muito no repúdio ao antissemitismo e à negação do Holocausto. É claro, enfim, que me precedeu, e eu já falo muito rapidamente, até por um certo
temor reverencial da sua fala inicial, mas, enfim, é claro que a nossa política externa ela decorre do fato de quem nós somos como Estado e como sociedade, né? E as bases constitucionais que alicerçam as posições brasileiras no exterior, e como não poderia ser diferente, né? É claro que a gente sabe que o discurso de ódio, todo o arcabouço legal e o ativismo social brasileiro, de organizações da sociedade civil brasileiras, não impedem a ocorrência dos chamados discursos de ódio, né, que já foi mencionado aqui várias vezes, e isso não é um fenômeno só brasileiro, né? E aqui eu entro num outro ponto aqui da minha intervenção, é como o Brasil, na sua intervenção externa, busca trazer, né, as experiências do exterior, de outros países, sejam jurídicas, seja de ativismo social, para o Brasil, para que o Brasil possa, enfim, talvez emular, talvez adaptar a nossa realidade, né? E aqui, é claro, é muito importante citar, né, o principal modelo de termos de legislação, que é o modelo alemão, né? Como se sabe, na Alemanha, negar o Holocausto é atentar contra a honra individual dos membros da comunidade judaica, quanto contra a paz pública, né? Distorcer os fatos do Holocausto é considerado insulto aos residentes judeus e quaisquer descendentes de perseguidos sob o regime nazista. As penas variam de 1 a 5 anos, podendo ser convertidas em multa, dependendo do enquadramento do caso, né? Nos Estados Unidos, é um outro ordenamento jurídico, né? A legislação, digamos, e a jurisprudência fazem uma leitura mais ampla da liberdade de expressão, e o governo emprega outras ferramentas para combater o antissemitismo, especialmente no campo da educação. Na frente internacional, por exemplo, os Estados Unidos foram um dos primeiros países a criar, em 2004, o cargo de enviado especial para monitorar e combater o antissemitismo. Outros, como o Reino Unido e o Canadá, contam hoje também com emissários da mesma natureza, né? Nos foros internacionais, de um modo geral, aí endereçando de novo a sua observação, realmente o que se nota é uma tentativa de usar, por alguns, a banalização da memória do Holocausto, a banalização não só do fato em si, mas dos termos, né? É uma coisa um pouco chocante hoje em dia, né? Não só no Brasil como no exterior, como o nazismo, o Holocausto, o campo de concentração esses termos começam a ser utilizados de forma absolutamente corriqueira, né? Quem foi, enfim, eu já não me considero muito jovem, né? Eu imagino que na minha juventude ninguém pensava em usar esses termos. Isso era impensável. Quando se usava um termo desse, era muito pesado, era realmente que se tinha uma intenção de dizer algo muito pesado. E hoje em dia nós vemos uma banalização, e não é só no Brasil, né? Isso é muito claro, né? O que sim, trazendo uma mensagem mais positiva, né, dentro de um quadro de preocupação, é que você tem nas Nações Unidas, nos últimos anos, ou nos últimos 15 ou 20 anos, uma atenção maior para esse fato, e nós temos algumas resoluções que foram sendo aprovadas no âmbito das Nações Unidas, como em 2005, que instituiu 27 de janeiro como Dia Internacional da Memória do Holocausto. Também houve, em 2007, resolução aprovada por consenso que condenou qualquer ato de negação do Holocausto. Nesse mesmo ano, Israel também apresentou um projeto de resolução que angariou consenso na Assembleia Geral, que é interessante, né? Dentro de do jogo multilateral, angariar consenso é uma coisa muito forte, né? Claro, a votação, claro, quando ela é uma votação muito importante em apoio a um projeto de resolução, é importante, mas por consenso é mais forte, né? Sequer vai à votação, então isso que é notável, né? Agora, há também na ONU, isso é um pouco mais recente, e acho que um dos focos da atuação do Brasil hoje em dia na ONU com relação à questão, os temas relacionados a Israel, juntamente com outros países parceiros,
levantar um ponto, né? O número de resoluções que se busca adotar contra Israel nas Nações Unidas é realmente excessivo, né? Aqui ninguém está negando as questões que são muito sérias do conflito Israel-Palestina, das realidades de um Oriente Médio muito conflagrado, que segue conflagrado, mas a verdade é que, em comparação com casos até mesmo no Oriente Médio muito graves de violência e de violações de direitos, o número de resoluções que se apresenta contra o Estado de Israel é muito alto. Eu acho que isso tem diminuído nos últimos anos, né? Se compara o número de resoluções que são apresentadas contra o Estado de Israel, sempre endereçadas de forma crítica ao Estado de Israel, seja no Conselho de Direitos Humanos, seja na OMS, seja na Assembleia Geral, eu acho que ele diminuiu em relação aos anos passados. Eu acho que isso vale. Eu acho que o Brasil aqui, não estou aqui pretendendo que nós fomos decisivos, porque a atuação na ONU é uma atuação necessariamente colegiada e são necessários aliados, né? Ninguém constrói uma tendência na ONU ou influencia as tendências de discussões na ONU sem criar coalizões, né? Então, apenas registrando que o Brasil é um membro ativo dessa coalizão. Um outro ponto também que eu registro também como um desenvolvimento, acho que positivo, que é o engajamento da Unesco por meio da educação de crianças e jovens. Aqui um pouco endereçando a fala do senhor secretário de Educação, né? A Unesco, por exemplo, registrou numa pesquisa de 2020 que 63% dos estudantes norte-americanos não saberiam quantos judeus morreram no Holocausto, e 47% dos alemães considerariam que a Alemanha não foi particularmente culpada pelo genocídio nazista. Aqui eu estou claramente dizendo, citando a Unesco, que eu não estou fazendo isso não são dados do Itamaraty, né? Isso é muito claro, eu quero deixar isso muito claro. Esse programa da Unesco, enfim, com base nesse diagnóstico preocupante, ele tem 3 prioridades: conscientizar sobre a necessidade de prevenir manifestações antissemitas, treinar professores para o ensino da história do Holocausto e facilitar a identificação de narrativas antissemitas, teorias conspiratórias e discursos de ódio. No âmbito multilateral mais regional, né, nós acolhemos com muita alegria o crescente engajamento da OEA, da Organização dos Estados Americanos, nos esforços para enfrentar práticas de discriminação e de ódio na nossa região. E, em 2021, à semelhança da União Europeia, a OEA nomeou um comissário para o monitoramento e combate ao antissemitismo, né? Que é o doutor Fernando Lottenberg, que eu entendo que nos acompanha remotamente nessas discussões, né? Então, até transmitir ao doutor Fernando uma saudação nesse momento. E eu concluo aqui a minha fala falando da Aliança Internacional em Memória do Holocausto, né? Como os senhores sabem, trata-se de uma organização internacional, talvez a mais importante no campo da promoção da educação, da pesquisa e da memória do Holocausto. A aliança reúne governos, organizações internacionais e centenas de especialistas no mundo inteiro. Ela foi criada em 98, perdão se eu estou dizendo coisas que são do amplo conhecimento aqui, mas acho que o registro é importante. Ela foi criada em 98, ela está aberta a todos os países membros das Nações Unidas que endossaram a Declaração de Estocolmo sobre o Holocausto do ano 2000. A IHRA conta hoje com 35 países membros e 9 países observadores. O Brasil, em 19, tomou a decisão de buscar se tornar membro da Aliança Internacional contra o Holocausto, né? A IHRA, naturalmente, tem várias atividades, ela tem grupos de trabalho focados na preservação da memória, na educação e também no combate a outras perseguições, por exemplo, a outras comunidades, como a comunidade cigana, né? Isso faz parte do programa da IHRA, que busca uma projeção, digamos, humana, né? Para a humanidade, né? Ela preserva uma memória de um holocausto perpetrado contra um povo, mas ela amplia
no sentido de que é uma organização com uma mensagem para a humanidade. Isso eu acho que é uma coisa muito importante sempre de se enfatizar, né? Aqui estamos falando da humanidade. Tá? O Brasil, então, voltando aqui à nossa busca de nos tornar membros da Brasil se tornar membro da IHRA, nós contamos, a partir de 19, com um task force que é governo e sociedade civil. Eu acho que aqui na presença do Dr. Carlos Reis tivemos aqui a integração não só do Dr. Carlos Reis, que é coordenador geral do Museu de Holocausto de Curitiba, mas também como integrante da sociedade civil nesse esforço que o governo brasileiro fez. Eu gostaria de citar também a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que é pesquisadora da Universidade de São Paulo, o senhor Dr. Abraham Goldstein, que é presidente da BNAIBRI Brasil, entre integrantes, digamos, da Task Force que buscou a seção do Brasil IHRA. Onde nós nos encontramos nesse momento, nós acedemos à categoria de observadores, né? Não observadores como uma categoria permanente, né? Como um primeiro degrau para a seção, né? E para isso nós construímos um dossiê, participamos como observadores, aí observadores não observadores formais, mas como convidados, né, para eventos do IHRA, e conseguimos, no final do ano passado, então, aceder à categoria de observadores, e isso traz, naturalmente, mais responsabilidade, entre as quais, enfim, há várias responsabilidades, mas uma eu enfatizo porque é uma responsabilidade mais de governo, que é a aprovação, por exemplo, do projeto de lei 9179 de 2017, que institui o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto. Seria o dia do falecimento do embaixador Souza Dantas. Eu entendo que foi mencionado aqui na mesa também uma outra iniciativa legislativa, né? Acho que o deputado Cataguí, que também... Sim. Que também busca criar um dia em memória do Holocausto. Eu acho que, enfim, isso só reforça a disposição do Parlamento, né? Acho que é extremamente bem-vindo. Nós sabemos que o nosso, digamos, sonho seria que esse PL pudesse ser aprovado a tempo do Brasil poder levar em junho, em Estocolmo, no momento que o Brasil, pela primeira vez, vai participar plenamente de uma reunião plenária do IHRA, que vai ser em Estocolmo, acho que de 21 a 23 de junho em Estocolmo. Nós gostaríamos de levar, assim, com todo orgulho, que o Brasil já conseguiu aprovar, o seu Congresso conseguiu aprovar esse projeto de lei. Então, aqui eu faço um pleito aqui, respeitoso pleito à Casa Legislativa, para que talvez se possa conseguir a aprovação dessa lei até junho deste ano. Tá? Esse é o ponto. E, por fim, só anunciar que para marcar de forma solene e até mostrar a disposição política brasileira de atuar internacionalmente com ênfase nessa questão do combate à banalização do Holocausto e o antissemitismo, nós vamos organizar no Itamaraty. A data prevista é 19 de abril agora, mas pode talvez se mover para o dia 20 ou 21, um evento grande no Itamaraty, que é um seminário seguido de um coquetel, onde se vai debater a questão da banalização do Holocausto, e a tentativa é fazer um evento grande para ter repercussão nacional, né? Hoje em dia, o evento, naturalmente, vai ser transmitido pela internet também e organizado pela Fundação Alexandre de Gusmão. Então, com essas observações, eu termino. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. E, por último, eu vou convidar para falar o Dr. Fernando Lotenberg, advogado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é sócio da Lotenberg Advogados, consultor da Porto Seguro. Fernando Lotenberg
foi presidente da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, de 2014 a 2020, é atualmente presidente de seu conselho consultivo, é membro conselheiro do Museu Lazar Segal, do Hospital Albert Einstein, e, como foi mencionado aqui, ele foi nomeado o primeiro comissário da OEA, Organização dos Estados Americanos, para o monitoramento e combate ao antissemitismo. Além disso, é membro do Conselho Gestor da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo e é presidente do Board da Memorial Foundation for Jewish Culture e membro do Board do American Jewish Committee, seção latino-americana. E, fora isso, merecidamente, ontem foi contemplado com a medalha Anchieta e o título de cidadão paulistano por todo o serviço que ele fez, não só em prol da comunidade judaica, mas em prol da sociedade em geral. Presidente, meu eterno presidente, a palavra está com você. Muito obrigado, Daniel, demais integrantes da mesa. Gostaria de agradecer o convite da CONIB e do Congresso Nacional para participar da sessão de hoje. Em segundo lugar, cumprimento os demais integrantes desse painel, Daniel, Renato, Feder, ministro Joel e o embaixador Kenneth da Nóbrega, com quem vimos mantendo um profícuo contato há mais de 3 anos, desenvolvendo projetos de interesse comum. Somos muito gratos ao embaixador, em especial, por ter abraçado a causa da filiação do Brasil à IRA, que se tornou realidade em 2021, e ele sempre se empenhou pessoalmente para que isso acontecesse. Pretendo dividir essa breve exposição em 2 tópicos: o estado atual da legislação brasileira sobre antissemitismo e racismo, e, em segundo lugar, a questão da negação e da distorção do Holocausto. Então, é preciso dizer, em primeiro lugar, que o Brasil dispõe de uma boa legislação para combater a propagação do preconceito. Iniciando já nos anos 50, com a Lei Afonso Arinos, a precursora Lei 1390, tivemos uma mudança relevante de patamar a partir da Constituição de 1988, que tratou do tema do racismo em seus artigos 3º e 5º, como mencionado pelo ministro Joel, ou seja, constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos, e no artigo 5º, dizendo que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e no inciso 42, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. No que diz respeito à nossa política externa, o artigo 4º, situado entre os 2 citados, entre os princípios a serem seguidos nas relações internacionais do Brasil, constam o repúdio ao terrorismo, conforme já mencionado pelo embaixador Kenneth, do episódio lamentável de ontem em Beersheba, e ao racismo no seu inciso 8º. Na sequência, depois de promulgada a Constituição, a Lei 7716, chamada Lei CAO, incorporou na legislação ordinária os dispositivos constitucionais. Posteriormente, houve 3 modificações, a última em 2010, Lei 12881, que nos coloca num patamar confortável em termos de legislação. Ou seja, em termos normativos, estamos relativamente bem. A questão importante é a sua efetividade, ou seja, como assegurar que as instâncias administrativas e judiciárias reconheçam as manifestações e os atos discriminatórios e os sancionem adequadamente. E nessa quadra, é preciso dizer que não vamos tão bem. Tem sido bastante comum que autoridades policiais, promotores, juízes enquadrem condutas racistas como a modalidade mais leve de injúria racial. O Supremo Tribunal Federal, há 2 anos, equiparou a injúria racial ao racismo, fechando, por assim dizer, essa válvula. E o Senado, na sequência, aprovou um projeto de lei do senador Paulo Paim nesse sentido, que atualmente aguarda deliberação na Câmara dos Deputados. Em outros casos, as peculiaridades do processo penal acabam levando à prescrição de muitos casos e ainda vários outros são arquivados, seja pelo entendimento de que se trata de liberdade de expressão ou de pesquisa histórica, estou citando, não configurando racismo.
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, no chamado caso Elvanger, não apenas decidiu que o antissemitismo é uma forma de racismo, como também que a incitação ao racismo não é um discurso protegido. Então, eu cito alguns trechos desse caso tão relevante que mudou o cenário brasileiro, quando ele diz: escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo, sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Ou seja, houve a compreensão pelo Supremo de que sim, o racismo, ao contrário do que entendia o ministro Moreira Alves, não se limita a uma questão de raça no sentido de cor de pele, de origem, mas que é um construto social, né? O racismo, a divisão dos seres humanos em raças, resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. E desse pressuposto origina-se o racismo, que por sua vez gera a discriminação e o preconceito segregacionista. O Brasil faz parte, como já mencionado, de tratados e acordos multilaterais que energicamente repudiam quaisquer discriminações, aí compreendidas as distinções entre as pessoas por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, descendência, origem nacional ou étnica, inspirados na pretensa superioridade de um povo sobre outro. A compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos ajudam a construir a definição jurídico-constitucional do termo. No caso do editor Castan, que usava esse pseudônimo, o nome dele mesmo era Elvanger, há uma conduta desse agente responsável pelo agravo revelador de manifesto dolo, baseado na premissa de que os judeus não só são uma raça, mas mais do que isso, um segmento racial, atávica e geneticamente menor e pernicioso. Disse o Supremo: o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Existe um nexo estreito entre a imprescritibilidade, esse tempo jurídico que se escoa sem encontrar termo, e a memória, apelo do passado, a disposição dos vivos, triunfo da lembrança sobre o esquecimento. Então, como disse, esse julgado teve grande repercussão no Brasil e no exterior, ficando assentado de maneira definitiva publicar livros de caráter antissemita, revisionista, negacionista, trata-se de crime de racismo. O conteúdo dessa obra não configura pesquisa histórica e, desse modo, não fere o princípio da liberdade de manifestação e do pensamento, a decisão que proíbe a divulgação e a propaganda de obras racistas. E o que se torna necessário atualmente, conforme mencionado pelo ministro Joel, é modificar, adaptar a Lei 7716 para esses novos desafios. Em especial, cito o final do parágrafo 1º do artigo 20, que condiciona a concretização da conduta criminosa à finalidade de divulgação do nazismo. Não vou repetir aquilo que já foi dito, que sobre os crimes que estão mencionados no artigo 20, mas lembro que a fabricação, a comercialização, a distribuição de símbolos, propaganda, etc., ela só configura o crime quando fica comprovado um ânimos, uma intenção, a conduta dolosa do agente de fazer isso com a finalidade de divulgação do nazismo. E é isso que tem permitido decisões como a de um juiz de Itajaí, que em 2019 absolveu 2 réus que colavam cartazes naquela cidade enaltecendo a figura de Hitler. Segundo o Dr. César Ale Aguiar, o juiz, não há demonstração alguma de que os réus estivessem incitando o nazismo. Os cartazes diziam: heróis não morrem,
Parabéns, Führer. Tratava-se de 20 de abril, o dia do aniversário do líder nazista. Fica claro, portanto, que a exaltação do nazismo e de suas figuras emblemáticas deve ser um crime per se, não havendo fundamento para que se tenha que comprovar a mencionada finalidade de divulgação, até porque se trata de uma questão subjetiva, quase impossível de se comprovar. Segundo tema, a negação e a distorção do Holocausto, é espantoso que, passados 77 anos do final da Segunda Guerra Mundial, ainda tenhamos que devotar esforços ao combate à negação do que ocorreu. Quem poderia imaginar que entre nós ainda haveria negacionistas contra todas as evidências amplamente documentadas do genocídio do povo judeu e de outras minorias entre 1939 e 1945. Temos visto uma substituição parcial da negação explícita que já não se sustenta no plano fático por um enfoque que busca distorcer, minimizar ou trivializar os acontecimentos daquela época. Assim, temos visto manifestações como vários dos presentes aqui conhecem, num caso que está na Justiça do Ceará, ocorrido durante a pandemia, onde vimos vários dos antigos mitos antissemitas serem reciclados, né? Na Idade Média se dizia que os judeus envenenavam poços, durante a pandemia se diz que os judeus ou criaram o vírus, ou que ganham dinheiro produzindo vacinas e remédios, ou que em Israel ninguém teria se contaminado, como é um caso desse processo no Ceará, e eu fui chamado como testemunha para depor, e junto com esses mitos recriados, o autor da publicação dizia assim: será que é mais uma versão do famigerado Holocausto, onde nunca se provou que foram 6 milhões, onde nunca se provou que as câmaras de gás aconteceram, e essas distorções que, se não negam o fenômeno na sua totalidade, buscam diminuí-lo ou descaracterizá-lo. Para enfrentar essa questão, e já que estamos falando de legislação de busca de novos instrumentos legais, é necessário inicialmente fazer um apanhado no direito comparado. Pelo menos 17 países têm legislação hoje contra a negação do Holocausto, alguns deles criminalizando essa conduta. Normas estas mais presentes em países europeus que viveram a guerra de perto, em especial naqueles de tradição romano-germânica. Países que adotam a common law, como o Reino Unido e os Estados Unidos, não têm normas nesse sentido, privilegiando uma visão mais ampla do conceito de liberdade de expressão. O argumento segundo o qual normas que sancionam a negação do Holocausto seriam incompatíveis com a Convenção Europeia de Direitos Humanos ou com a Declaração Universal já foi rejeitado, tanto pela Comissão Europeia de Direitos Humanos, como pela Corte Europeia e pelo, então, Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, hoje Conselho. Na Áustria, a legislação sobre a desnazificação do país de 1947 foi emendada em 1992 para proibir a negação ou minimização do Holocausto. Já na Alemanha, citado pelo embaixador Kenneth, a lei sobre a incitação proíbe o discurso de ódio contra determinados segmentos da população, sendo frequentemente aplicado a casos que envolvam a negação do Holocausto. A lei grega, por sua vez, tem um traço de similaridade com a norma brasileira, exigindo que, para sancionar uma opinião que negue que um genocídio tenha ocorrido, seja necessária uma intenção de causar violência, incitando ódio ou insultando um grupo protegido. Já em países da antiga Europa Oriental, tais como a Polônia, a Lituânia e a Hungria, essa legislação costuma punir tanto a negação dos crimes nazistas como aqueles do período comunista. E na União Europeia, após um acordo entre o Reino Unido e os países nórdicos de um lado e a Alemanha de outro,
chegou-se a um compromisso, em 1996, por meio do qual, embora a negação do Holocausto não tenha sido formalmente proibida, foi prevista uma pena de até 3 anos a ser adotada pelos países membros que assim o desejarem, a incidirem naqueles que neguem ou trivializem de maneira grosseira crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Em 2007, a União Europeia tomou uma decisão relativa ao combate ao racismo e à xenofobia, estabelecendo como conduta punível em todos os Estados-membros a incitação pública à violência e ao ódio, dirigida contra um grupo de pessoas ou membro desse grupo, definido por referências à raça, cor, religião, descendência ou origem étnica ou nacional, bem como o endosso, a negação ou a trivialização de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, conforme definidos no Estatuto do Tribunal Penal Internacional e crimes definidos pelo Tribunal de Nuremberg. Por fim, a Corte Europeia de Direitos Humanos, em decisão de 2019, no caso Pastors versus Alemanha, decidiu, de forma unânime, manter a decisão de tribunais alemães, no sentido de que a declaração feita por um político daquele país, que tem esse sobrenome, Udo Pastors, ele disse: o assim chamado Holocausto está sendo usado para finalidades políticas e comerciais, assim como outros comentários, constituíam uma violação da memória dos mortos e uma difamação intencional do povo judeu. Segundo esse entendimento, os tribunais alemães não violaram o artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão, ao condená-lo por esse crime, nem que tenha havido violação ao artigo 6º, parágrafo 1º, que fala sobre o direito a um julgamento justo. No âmbito do sistema internacional, as Nações Unidas aprovaram, em sua Assembleia Geral, em janeiro deste ano, uma resolução sobre a negação do Holocausto, tendo o Brasil, honrosamente, como um dos seus patrocinadores. A resolução reafirma outras anteriores, como a 60/7 de 2005 ou a 61/255, decidindo vários itens, entre os quais destaco o item 4, que solicita aos Estados-membros que desenvolvam programas educacionais que vão levar a futuras gerações as lições do Holocausto, de maneira a prevenir futuros atos de genocídio, e neste contexto elogia o trabalho da IRA, e no item 6 exige que o Programa das Nações Unidas de Outreach sobre o Holocausto, assim como de todas as suas agências especializadas, continue a desenvolver e implementar programas que contenham a negação e a distorção do Holocausto, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Caminhando já para a conclusão. Então, lembro que a IRA, na sua definição operacional de antissemitismo, que esperamos também na sequência da filiação do Brasil seja adotada por nosso país, estatui que o antissemitismo é uma certa percepção dos judeus, que pode ser expressa como ódio a eles. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são direcionadas a indivíduos judeus ou não judeus, a suas propriedades, a instituições da comunidade judaica e a instalações religiosas. E essa definição vem ilustrada com uma série de exemplos práticos, entre os quais destaco negar o fato, alcance, mecanismos, por exemplo, as câmaras de gás, ou intencionalidade do genocídio do povo judeu nas mãos da Alemanha Nacional Socialista, seus apoiadores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. E tanto a IRA como a Unesco, como já foi dito, produzem uma série de materiais educacionais visando difundir o conhecimento sobre os fatos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, buscando assim combater a ignorância e o preconceito. Conforme o Daniel e o embaixador Kenneth já mencionaram, nas minhas novas funções na Organização dos Estados Americanos,
como seu primeiro comissário encarregado do monitoramento e do combate ao antissemitismo, um dos itens do nosso mandato é justamente ampliar a definição da IRA, estimulando a adoção pelos Estados membros da OEA, pelos 35 membros que fazem parte da organização. Atualmente, 4 deles adotam já essa definição, incluindo a própria OEA, de maneira que tenhamos no nosso continente um ambiente livre de preconceito e de discriminação. Concluindo, entendo que combinar o approach legal com o approach educacional mencionado pelo Renato Feder pode ser o caminho para enfrentarmos de forma vigorosa o preconceito, a discriminação e o antissemitismo. Afinal, como dizia James Schlesinger, todos têm direito à sua própria opinião, mas não aos próprios fatos. Muito obrigado. Fernando, obrigado, não só por essa exposição maravilhosa, mas por todo o trabalho que você fez à frente da CONIB, da sua iniciativa, a inserção para que o Holocausto seja ensinado em todos os colégios e todas as escolas do Brasil, da sua iniciativa também o corpo jurídico que abriu frente ao precedente do Supremo, que acabou por definir e proteger um pouquinho mais, não só a memória das vítimas do Holocausto, mas que a banalização não aconteça. E hoje, você é o nosso grande representante, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e nos ajudou nesse anteprojeto que foi apresentado e foi mencionado pelo ministro Joel, e que esperamos que seja aprovado para que essas pessoas que insistem em banalizar o Holocausto, que insistem nesse discurso do ódio e insistem nessas práticas racistas, que eles sejam punidos na medida da lei. Então, dou por encerrado esse painel e devolvo a palavra ao Sérgio Napcha. Obrigado a todos. Ok, muito obrigado. Esse foi o primeiro painel. O eixo da legislação brasileira, e eu já convido para... Agradeço a todos, por favor.